é para bater de frente com o machismo. Historicamente, as mulheres são prejudicadas. A Bíblia fala assim: ó, homens, cuide de sua esposa, coabitai com seu esposo como um vaso mais frágil, para que não sejam impedidas as vossas orações. Os homens oprimem as mulheres e depois ficam orando com a maior cara lavada. Deus faz isso, Deus aquilo, e adora a Deus, e Deus está falando assim: olha, cuide da sua esposa. Se você não cuidar da sua esposa, não vou ouvir sua oração, não vou dar ideia para você, porque você está oprimindo a minha imagem e semelhança, porque o homem e a mulher são imagem e semelhança de Deus. E aí os homens oprimem as mulheres e querem. Gente, eu estou falando, isso acontece demais de forma inconsciente. Por que a violência doméstica acontece? Por quê? Muitas vezes é uma coisa inconsciente. O homem não consegue lidar com a frustração e ele quer agredir a mulher, quer obrigar a mulher a submeter a coisas que não tem a ver com o papel dela. Mas ele não consegue entender, porque na cabeça dele, ele viu o pai mandando, ele viu o avô mandando, ele viu o tio mandando, e agora ele quer mandar também. É a vez dele mandar em alguém e a mulher não obedece. Por quê? Tá errado isso aí. Então ele vai para onde? Para agressão física, primeiro a verbal e depois a física, porque fisiologicamente, né? Fisicamente, os homens são mais fortes que as mulheres. Nós temos mais massa muscular, então nós somos mais fortes. É uma outra mulher que é mais forte do que os homens. Então, são detalhes assim que a gente precisa compreender. Aí oprime a mulher, briga com a mulher, e com isso vem o quê? A baixa libido, a dificuldade que as mulheres têm de ter relação sexual. E aí vai para outro problema. Aí o cara fica com mais raiva ainda. E aí, por não ter sexo, ele fica mais chateado com ela ainda, mais frustrado ainda, e a briga vai só aumentando. Ou então ele vai pro outro ponto. Qual outro ponto? A busca de uma amante. É sempre usando a mulher. Os homens aqui não ficam chateados, não. Eu tô traçando aqui um pano de fundo, né? Um contexto de como vive a sociedade. E isso pode ser resolvido. O que eu trago aqui é uma palavra de esperança. Isso pode ser resolvido entre o casal. O que precisa? De conversar. Aí volta lá no diálogo. Então, quando o casal tem um problema com sexo, o problema não é o sexo. O sexo é só a ponta do iceberg. O problema está lá no diálogo. O problema está nos fundamentos anteriores. O diálogo e a amizade. A falta de sexo é só um reflexo da falta de diálogo. Imagina, um casal que não conversa. Fica o dia inteiro sem trocar uma ideia, seja pessoalmente, seja por mensagem, seja por telefone. Aí de noite, chega, encontra e quer ter relação sexual. Para o homem, não é problema. Porque para o homem ele tem essa facilidade, pode dizer assim, de atração sexual. Agora a mulher não. A mulher tem seu jeito, por isso que a mulher é delicada, a mulher é diferente, a mulher é sensível. Todo mundo sabe disso. Só que ele não quer saber. Na cabeça dele, ele tem direito. E alguns usam a própria Bíblia. A mulher não é dona do corpo, o marido é dono. Não é que é dono, ele tem direito. Ter direito é uma coisa, ser dono é outra coisa. Quer dizer, a gente não deve privar o nosso cônjuge da relação sexual. Ah, mas quantas vezes por dia? Diálogo, negociação, vocês têm que conversar. Conversar sobre o assunto. Por que um quer sexo todo dia, o outro não quer dia nenhum? Tá dois extremos. Vão chegar num acordo. Andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Aí, mas como é que não vão ficar falando de sexo? Qual que é o problema? Não tem problema falar de sexo. É pro casal. O casal precisa conversar. Ah, não tem coragem de falar isso com meu marido, ele vai brigar comigo. Então, eu entendo. Muitas mulheres não conseguem falar isso. Elas estão insatisfeitas, mas não podem nem falar. Por isso que eu peço, assista a live perto dele. Se ele ficar com raiva, vai ficar com raiva de mim. Depois que ele vai compreender, ele vai me agradecer. Ele vai ser meu amigo. Nossa, você salvou meu casamento, salvou minha vida. Porque aí ele vai ter uma vida sexual saudável e vai ficar feliz porque eu pude ajudar de alguma forma. E se precisar, gente, pode me procurar. A gente vai dando like, se inscreva aí se você não é inscrito, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas parem de sofrer. Então, quem precisar de conversar, manda no chat. Se você não tem meu contato, manda aí que eu mando. O meu contato é aberto para qualquer pessoa. Não tem problema pelo WhatsApp, Instagram. Eu estou aqui para servir mesmo. Agora,
Se for uma coisa mais assim, demorada ou encaminhar para um profissional, porque ó, tem disfunção sexual, tem questões sexuais que não é conversado só com orientação pastoral. Precisa de um psicólogo te acompanhar. Precisa de um psiquiatra te acompanhar. Precisa de um sexólogo te acompanhar. Precisa de um urologista te acompanhar. Um ginecologista te acompanhar. Então não resolve. Não é só uma pessoa que. Porque são diversos problemas. Tem problemas que são físicos. Tem problemas que são psicológicos. Tem problemas que é só a falta de diálogo. Tem coisa que é muito simples. Tem situações que existe sangramento na relação sexual. Eu já contei essa experiência. Eu tinha, assim, 20 e poucos anos. Eu estava no começo do meu ministério. E uma mulher na época, devia ter uns, sei lá, uns 50 mais ou menos. E ela veio falar comigo no atendimento pastoral. Eu fiquei super constrangido, porque eu nunca tinha ouvido uma história daquela. E a mulher foi falar comigo que ela estava com dificuldade de relação sexual com o marido dela, que era mais ou menos da idade dela também, porque sangrava na hora da relação sexual. Aí eu ouvi a irmã, com todo respeito, carinho, orei com ela, e na época eu não pude ajudar em nada, mas ela pôde desabafar. Agora era simples, gente. Se você, mulher, está passando por isso, vá ao seu ginecologista, conta para ele que ele vai te indicar um gel lubrificante e vida que segue. E vai ser todo mundo feliz. Olha que simplicidade. Sangramento, sofrimento. Às vezes o homem está com disfunção erétil e não é porque ele está velho ou porque ele está, sei lá, os grilos que os homens têm na cabeça, né? Cada um tem um monte de grilo. Talvez é um tipo de medicamento que ele está usando. Talvez é um momento de estresse que ele está passando. E aí ele fica chateado com aquilo, ele acha que ele é impotente, e não é impotente, está passando por um momento de estresse, um momento de ansiedade. Ejaculação precoce é outro problema que acontece demais com os homens. Demais assim, em termos gerais, né? Com muitos homens. Mas por quê? Por causa da ansiedade, porque não tem diálogo, a pressa com o ato sexual. Por que o marido e a mulher estão com pressa? Para que pressa, gente? Curta o ato sexual, curta o momento. Tá vendo? É muito assunto que tem para resolver. Olha, eu garanto que tem gente assistindo agora que tá com coragem de assistir porque é pelo celular, pelo computador. Se fosse presencial, estava super constrangido. Até para mim é mais fácil. Eu também tenho mais facilidade aqui. Ó. Presencialmente eu falo, mas eu fico a mão até gelada. Porque eu sei que para muita gente é um tabu, aquilo acaba me influenciando. Mas eu ensino isso presencialmente. São detalhes, gente, que são simples. Detalhes. Então tem coisa que vai precisar de um outro profissional. Tem coisa que a gente resolve só com uma orientação. Agora, depois o casal precisa reconhecer isso. A primeira coisa para resolver um problema é o quê? Reconhecer que há um problema. Eu conheço pessoas que são doentes e falam assim, não, eu não tenho a doença. Se eu não consultar, eu não descubro. Você não descobre, mas a doença vai estar lá. Então, o diálogo, a amizade, em seguida vem o sexo. Muita gente acha que o sexo é o principal no casamento. Eu não acredito que ele é o principal. Ele é fundamental, não o principal. Porque, olha, dá-se para um casamento sobreviver sem sexo, com amizade e diálogo. Imagina, os casais bem velhos mesmo, a atividade sexual deles vai diminuir. E por que eles permanecem casados? Porque eles já estão num outro nível, que não precisa mais de tanto sexo. Eles não têm essa necessidade mais de tanto sexo, mas a amizade, o respeito, o carinho, através do diálogo, eles vão vivendo a vida. Agora, um casal de 20 anos, novinhos, os dois recém-casados, a atividade sexual deles é mais intensa. É coisa natural. E eles têm saúde para isso. E tá tudo bem, gente. Agora, o que eles precisam fazer? E muitos não fazem. É estabelecer a amizade, o diálogo, o respeito nessa fase. Porque aí junto com a atividade sexual, junto com a saúde, com a vitalidade, com o vigor,
e eles vão desenvolvendo aquele relacionamento. Eu tenho um vídeo no canal, e se você não assistiu ainda, assista as etapas do casamento, que é muito interessante para pensar. A vontade de estar junto te leva ao casamento. O compromisso de estar junto te ajuda a superar os obstáculos da vida. E a alegria de estar junto é quando você já passou por 3, 4, 5, 6, 7 décadas de casamento e vocês ainda se amam. Meu pai e minha mãe ficaram 71 anos casados. Já pensou? 7 décadas casados? Olha a referência de casamento que eu tenho. Meus pais ficaram 70 anos, 71 anos casados. É muito impressionante isso, né? Numa sociedade que as pessoas casam 3, 4 vezes, né, durante a vida, né, na média, né? Numa sociedade que muitos divorciam por coisas simples. Meus pais ficaram 7 décadas casados. Imagina se não tiver carinho, respeito, cuidado um com o outro. Então é assim que as coisas acontecem. Quando meu pai estava doente no hospital, ele ficou super agitado. Quando eu busquei minha mãe ficou lá com ele foi acalmando e ele faleceu nesse dia, mas ele, é porque não tinha jeito, 93 anos, ele teve um problema